Hoje nós vamos iniciar a série mais comprida que eu já fiz em toda a minha vida como pastor. Nós vamos andar nas próximas semanas em 55 capítulos, 1ª e 2ª Samuel. Tem histórias aqui preciosíssimas, evidentemente que eventualmente a gente vai dar uma pausa na série para outras coisas que vão estar acontecendo na programação da igreja, mas é uma série expositiva, então nós vamos andar capítulo a capítulo. Tem muita história que nós vamos deixar de fora, e isso vai ser legal também, porque você vai ver como a Bíblia é rica. Nossa, pastor, nós ficamos lá 21 semanas vendo e ainda tem um monte de coisas que ficaram para trás. Sim, a palavra de Deus ela é maravilhosa, ela é extensa. Então, se você quiser fazer os seus devocionais aí nas próximas semanas, né, ou até nos próximos meses, vão estar todos em torno ali do primeiro livro de Samuel, lá no Antigo Testamento. Se você já quiser abrir, já vai lá, 1 Samuel capítulo 1 e o segundo livro de Samuel. Hoje nós vamos entrar basicamente no primeiro capítulo, vamos pular uma historinha que tem ali, que não dá tempo de fazer tudo, e vamos entrar lá no segundo capítulo. A maior parte desses livros aqui vão girar em torno da vida do rei Davi. Então, quando chegar lá nessa parte, a gente vai ficar ali algumas semanas extraindo várias lições, várias coisas. E o bom de nós fazermos isso, querido, é que eu posso entrar em temas aqui delicados, às vezes pesados, sem aquela sensação que você vai ter assim: nossa, pastor falou com a gente, pastor atendeu alguém essa semana, viram o que está acontecendo lá em casa. Por quê? Porque nós vamos ler o que está no texto. Então, se cair naquele dia da semana, né, o teu problema é pessoal especificamente, você sabe que está na programação, né? Então ali, para quem serve o chapéu, serve. Mas vai ter várias palavras aqui também, evidentemente, de encorajamento, né, de te motivar, de tirar do lugar. Então nós vamos aí dentro de uma jornada. Qual é o contexto do livro, antes de nós lermos o texto? Nesse momento, Israel não tem rei. Israel, o rei de Israel, o desejo de Deus é que Deus fosse o seu rei. Então Israel ainda não tem nenhum rei, não tem o rei Davi, que vai vir lá na frente, não tem o rei Saul, que é o primeiro rei. Nós estamos em um momento aqui de transição entre o período dos juízes. Deus levantava de tempos em tempos juízes em Israel para julgar aquela turma ali, trazer uma direção para eles. Vinha o inimigo de fora, oprimia eles, Deus levantava um juiz, trazia libertação, depois ele se desviava de novo, e assim o ciclo girava. Esse é o ciclo do livro de Juízes. Mas aqui nesse momento Israel ainda não tem um rei. Eles estão começando assim a pôr as asinhas de fora, de querer um rei diferente do que seja o Senhor. Por que eles querem um rei? Eles querem se igualar às outras nações. Eles querem se comparar às outras pessoas. E aí eles querem o quê? Eles querem uma segurança visível. Eles querem uma felicidade visível. Eles querem uma proteção, uma identidade visível. E é basicamente dentro dessas três coisas que nós vamos ver, principalmente a vida do rei Davi, mas hoje nós vamos começar entrando dentro desses assuntos, que é identidade, segurança e felicidade. Todo mundo quer saber por que eu vim no mundo, um senso de autoestima, um significado para a vida. Todo mundo quer ser feliz, e aí para você ser feliz, o que é que se você não tiver hoje, te deixa absolutamente triste, mas triste profundamente. Esse é o sentido da tua felicidade. E segurança. O que é que se for tirado de mim, meu Deus, estou perdido na vida, não sei o que fazer. O que é que você tem hoje na tua vida que se for retirado, você perdeu? Pode ser o teu casamento, pode ser teu emprego, pode ser a tua conta, enfim. Aonde for a resposta disso daí, é onde está baseada a tua segurança de fato. E no meio disso tudo começa uma história, que é uma história de uma mulher sem filhos. Parece que ela é aleatória, mas ela traz essas três coisas para nós, que é identidade, segurança e felicidade. Eu vou ler até o versículo 7, a gente vai mais além, vai até depois do capítulo 2, mas eu vou ler até o versículo 7 junto com você aqui, e depois eu vou fragmentando algumas coisas. Houve um homem, esse não vai estar lá, tá, Fagner? Tem que pôr na versão do aplicativo lá. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Elu, filho de Tou, filho de Zuf. O que interessa para nós aqui? Que ele é um efraimita, da tribo de Efraim. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e as outras se chamavam Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló,
onde Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Vamos ficar por aqui. 3 coisas que eu quero abordar dentro dessa história e nós vamos continuar lá já já. Mágoa, esperança e aí a canção que brota depois de tudo isso. O primeiro verso aqui, ou melhor, o segundo verso vai dizer que Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. A primeira observação que eu preciso fazer antes de entrar na palavra propriamente dita é que, nossa, pastor, esse cara tinha 2 mulheres. A poligamia, querido, não é em nenhum momento encorajada na Bíblia. Apesar de dentro do costume antigo eles terem várias mulheres, toda vez, ou a maior parte das vezes que você vai encontrar a poligamia acontecendo, dá problema, dá pepino, dá BO. Pense você, né? Você que é casado, você já sabe, um cônjuge, né? Com uma mulher já dá problema, com um homem já dá problema, pense 2. Então, não é porque nós estamos lendo isso aqui que a Bíblia está abonando esse tipo de comportamento. Toda vez que acontece essa situação aqui, geralmente dá problema na família, ok? Qual é o molde de Deus? O molde de Deus é a origem, Gênesis. Um homem, uma mulher, juntos, uma só carne, para a vida toda. Amém? Entenderam aqui, queridos? Só para não ficar com esse negócio no ar, assim, meu Deus, o que está acontecendo? Verso 3. Todos os anos esse homem, que era o Eucana, ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Não tem Jerusalém aqui, não tem um templo construído, então lá numa determinada cidade tinha alguns sacerdotes e esse pessoal ia lá uma vez por ano. Verso 4, no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, a sua mulher, e os seus filhos e as suas filhas. O sacrifício era um animal, então eles tiravam um pouco da carne ali, separavam alguma coisinha lá, mas para Ana ele dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor tivesse deixado estéril. Era como se você tivesse feito o churrasquinho de domingo, né, e colocasse lá uma picanha de qualquer jeito, ou uma carne qualquer lá de qualquer jeito, para uma mulher, mas para outra mulher lá, sem a outra ver, tu vai lá, tira aquela fatiazinha, deixa no ponto que ela quer. Ou se você fosse no restaurante, né, comprasse um sanduíche para todo mundo lá do mais barato, não, para você eu vou comprar aqueles complementos, você quer mais alguma coisa, minha querida? Então já era esse o clima que tinha aqui dentro da família. E o final do verso 5 vai falar que mesmo ele dava a porção dobrada porque amava, mesmo que o Senhor as tivesse deixado estéril. Essa é a mágoa de Ana. Primeiro ponto aqui é a mágoa, porque qual é a mágoa de Ana? Que ela era estéril. E é preciso você entender que em todo o texto antigo, a esterilidade é um sinônimo de desesperança. Por várias razões. Então, quando eles ressaltam isso aqui, tem várias razões acontecendo. Uma metáfora para a desesperança. Olha, não tem um futuro muito legal para você, eu já vou explicar isso aqui. O verso 6, Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Pergunta, quem que tinha deixado Ana sem filhos? O Senhor tinha deixado. Então, era por causa de alguma coisa que Ana tinha feito? Não, foi o Senhor que deixou, ele tem um propósito, ele tem algo, mas essa era a situação aqui, ele tem um propósito. E agora, quando fala que Penina provocava excessivamente, eu gostaria que você imaginasse a situação. Você já tem 2 mulheres, e uma já está sendo mais privilegiada que a outra. Agora, e qual era a provocação de Penina? Eu penso assim, que estava lá, né, depois do almoço, aquele negócio todo, e aí Penina levanta, né, deixa o prato sujo na mesa, Penina levanta, não limpa muitas coisas, Penina levanta, começa a não contribuir com os afazeres da casa, e de repente ela olha para Ana assim, Ana,
Tu sabe como é que é, né? Ter muitos filhos dá muitos afazeres, cada um tem o seu papel dentro do casamento, né? Eu gerei vários filhos, né? Então, você como não tem filhos, então, por favor, né? Faça aí as coisas. E aí aquela provocaçãozinha. Talvez, no final do dia, quando a Ana estava dando uma relaxada, pegava o celular, vou olhar lá no Instagram, de repente ela entra dentro do Instagram da Penina, o que ela vê lá? A foto do Eucana com os filhos, pegou o melhor ângulo dele, abraçando com os filhos, e de repente estava a Ana atrás, limpando alguma coisa com o pior ângulo dela, mas a Penina aproveitou para bater aquela fotinho, nossa família, né? Tá lá a turma dela toda e a Ana toda desgrenhada em um outro momento, enfim, ela provocava a Ana de diversas maneiras. Você pode trazer aqui várias situações em que aquilo continuamente, mas principalmente naquele dia do ano, onde eles iam diante da comunidade oferecer o sacrifício ao Senhor, a família toda ia lá, principalmente nesse momento, talvez, eu não sei o que acontecia, mas pode ser que havia uma bênção especial, pode ser que naquele culto que eles prestavam, tinha um momento especial de filhos, ou como nós acabamos de apresentar, que imagina, eles têm a outra mulher que é estéril, está vendo quantas vezes eu vou lá apresentar o nosso filho ao Senhor e você? Cadê? Enfim, imagine esse cenário, isso acontecendo o tempo todo. Isso acontecia, o verso 7, ano após ano, todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. A mágoa dela era tanta a ponto de perder a fome. Agora, talvez é estranho para nós na nossa cultura hoje, né? Nossa, só porque ela não tinha filhos, ela estava tão triste, tão triste. Nessa cultura aqui, nesse tempo, querido, os filhos significavam várias coisas, sempre é bênção, mas principalmente a primeira necessidade de filhos era uma sociedade agrária. Então, quanto mais filhos você tem, mais trabalhadores você tem, portanto, maior renda. Então, filho significa prosperidade. Se você não tem filhos, significa que provavelmente você não vai ser próspero. A segunda razão é que os filhos eram meio que o plano de aposentadoria. Quanto mais filhos você tem, significa que na tua velhice vai ter alguém que cuide de você. Então, não era o teu INSS, não era a previdência privada, era filhos. Então, aqui começa a explanar um pouquinho para nós. Terceiro, a saúde econômica e militar da nação era baseado na natalidade. Quanto mais filhos uma mulher produz, mais nossa economia vai crescer, mais o nosso exército vai estar protegido, portanto, essa mulher é digna do nosso respeito. Enfim, começa a entrar dentro de um contexto social ao meu redor. E quarto, Israel tinha uma herança prometida de terra a ser dada aos seus filhos. Então, se você não tem filhos, significa que praticamente você é cortado da herança de Israel. Então, você percebe que eu levantei aqui só 4 razões, porque ter filhos nessa época é muito mais... tem uma tensão, ou era muito mais valorizado até do que hoje, você está entendendo? Amém, querido? Então, existe um contexto social, existe um contexto econômico, existe um contexto emocional e existe um contexto espiritual dentro do fato de você não ter filhos nessa época. A mulher era muito ou melhor, ela tirava o seu senso de orgulho e valor baseado se ela tinha a capacidade de gerar muitos filhos ou não. Hoje não é mais assim, pastor. Sim, mas nessa época e nós estamos lendo um texto antigo, então é preciso que você entenda que a mágoa dela é profunda, o senso de orgulho, o senso de quem eu sou como mulher, quem eu sou como pessoa, está colocado aonde? No fato de ter filhos. Eu já vou traçar um paralelo para a nossa vida agora. Onde é que está o nosso centro de valor? Onde é que está o nosso centro de orgulho? Ou seja, é daqui que ela tira. E o que piora tudo isso é que não basta o fato de você não conseguir ter um senso de valor e de orgulho. Tem uma pessoa convivendo com você todo dia, te apurrinhando por causa daquilo. Não basta você não conquistar as coisas que você não conquistou e ainda se sentir mal. Né? Você entra no Instagram, você tem um irmão, você tem alguém, uma pessoa que está lá te apurrinhando toda hora, te alfinetando, enfim. Mas tem um querido do lado dela, que é o marido dela. Eucana, ele é um querido, mas ele é meio sem noção. Né? Ele é meio... O verso 8 vai dizer assim, Eucana, seu marido, disse, depois que ela está lá sem comer, né? Ana, por que você está chorando? E por que você não quer comer? Por que você está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos?
Autoconfiança aí, já podia bater no peito aí, né, maridão? Por que você está chorando? Olha, porque não conquistamos a nossa casa ainda, o carro dos sonhos, não viajamos ainda, fizemos aquele tour, né, pelo mundo, ao redor do mundo. Olha para mim, mulher, olha, será que eu não basto para você mais do que 1000 viagens? Ó, desculpa para você aí, né, marido? Não deu certo aqui. Ele está se achando um pouco, né? Poxa, tem todo esse contexto que eu te falei da importância de ter filhos. Ele está falando assim, Ana, olha para mim, olha, né, olha para tudo aquilo que eu faço por você, quanto sanduíche a mais que eu compro para você, quanta carne eu te dou a mais, ou traz para a nossa realidade, né? Olha as bolsas que eu compro para você, olha os vestidos que eu te dou, olha como eu faço, onde eu te levo para comer, mulher, enfim. Essa era a tentativa de consolo dele para uma mágoa interior. Você percebe que ele não tinha entendido aqui qual era a origem da tristeza dela? A identidade era a origem da tristeza dela. E ele não consegue perceber. E assim é a mesma coisa conosco. Às vezes nós olhamos para as pessoas e vemos elas tristes. Nossa, por que você está tão triste? Olha o carro que você tem. Por que você está tão triste? Olha a vida que você leva. E nós percebemos que não é por isso que as pessoas ficam tristes. É porque a identidade delas está colocada no lugar errado. O valor que elas colocam para si mesmo está colocado no lugar errado. E aí, para você, talvez, se você tivesse um carro, estava tudo certo. Se o teu apartamento tivesse quitado, estava tudo certo. Mas para outras pessoas, não. E mesmo assim, se você colocou o teu valor nisso, tu vai ver que lá na frente não vai funcionar muito bem. Onde é que isso está acontecendo conosco, meu amado? Toda a nossa cultura tem lugares por onde elas atribuem valor. Toda a nossa cultura nós vamos dar um valor. A nossa cultura não é mais a habilidade de ter filhos para as mulheres. Se as mulheres têm ou não têm filhos, para nós, assim, nós não colocamos ela, nossa, que mulher amaldiçoada. Não é mais isso que nós enxergamos. Mas você, mulher, é bombardeada por um senso de valor que saiu da habilidade de ter filhos para quão magra você é, quão bonita você é, quão chique você se veste. Enfim, várias outras coisas foram colocadas sobre você, aonde você tira o senso de valor. E aqui tem uma curiosidade. A nossa sociedade é a primeira da história a ter um índice tão grande de transtornos alimentares em mulheres jovens. Sabia disso? Em nenhum momento da história você vai ver esse negócio de bulimia ou outras coisas, transtornos alimentares em mulheres jovens. Essa nossa sociedade é a primeira a inaugurar isso. Por quê? Porque o senso de valor na nossa sociedade diz para essas meninas, desde pequenininho, que é assim que você tem que ser. Porque se você não atingir esse patamar aqui, você é de segunda classe. Você vai entrar em outra classe, você vai estar em outro lugar. E aí, o Instagram, ou as redes sociais, constantemente vão lembrar essas meninas, essas mulheres, que é daqui que você tira o teu senso de valor. Olha, é o teu físico, e daí elas começam a deformar o corpo, elas começam a fazer, em vez da harmonização, a demonização facial, enfim, tantas outras coisas que nós vemos que as pessoas passam do ponto. Eu não estou dizendo que você não pode fazer algumas coisas para melhorar. Melhorar é sempre bom, né? Mas tem que melhorar, não pode piorar, né? É harmonizar, não demonizar. Enfim, o fato é que quando é que você passa do ponto? Quando o seu senso de valor, a tua identidade, ela não está mais na maneira que Deus te criou, não está mais, né? Se você não ficar igualzinho àquela pessoa, desse tipo aqui, não vou estar feliz. Significa que não é o Senhor o teu senso de valor, o teu senso de identidade. Você colocou em cima dessas coisas. Para os homens, o que é? O quão atlético você é. Olha o carro que você anda. O que você já atingiu depois que você fez 40 anos? E se você não atinge esse padrão, você vira a cabeça. Você entra na crise dos 40. Você quer fazer as coisas de jovenzinho de novo. Se você não atingiu esse padrão, você se sente um nada. Você entra em depressão. Se você não atingiu esse padrão, você não se sente homem. Você não sente uma pessoa realizada. Por quê? Porque o senso de orgulho e valor foi colocado nas coisas. Ana colocou o senso de valor dela na capacidade de gerar filhos. Eu e você não estamos mais nessa cultura, mas nós só mudamos de lugar, o endereço. Está me acompanhando aqui, querido? Amém? Dá uma glória a Deus, eu quero ver. Opa, amém. Eu que estou, né? Você está atento, que bom. O que o mundo vende que torna a tua vida significativa? Eu queria fazer uma ilustração para você, não sei se você viu umas caixas diferentes aqui, né? Não é presente para ninguém, fique tranquilo. Não vou dar duas para um para outro, que nem Eucana fez. Mas o mundo tenta te vender algumas coisas. O mundo te dá uma caixa. Essa caixa aqui, ela chama liberdade. E ele vai dizer para você assim, pega essa caixa aqui da liberdade.
A liberdade leva à felicidade que você está tanto procurando. Não vamos impor nada para você. Faça aquilo que der no teu coração. Seja livre. Mas o grande problema é que você desfruta disso durante alguns meses. E mas depois de você andar tanto, você se sente perdida. E você vai ver que essa caixa aqui ela é vazia. Ela não tem nada aqui dentro. E aí você fica lá, nossa, mas o que adianta a liberdade se eu não sei para onde ir? Eu não tenho uma direção de vida. E aí você joga para baixo e fica triste, ou vai para outra coisa. Mas daí o mundo vai lá, depois que você experimentou isso aqui, ele te dá uma segunda caixa. Nossa, essa daqui agora eu acho que vai. Ele chama assim, possibilidades. Essa é a caixa das possibilidades. Ou seja, são as mensagens que você ouve assim, seu futuro é ilimitado. Seja audacioso, né? Faça coisas diferentes, você pode fazer qualquer coisa. O processo é o destino, a viagem é o destino, aproveite os processos. E aí as pessoas passam meses, agora achei a felicidade, agora achei a segurança, porque, afinal de contas, o destino é o processo, né? Faça isso, faça aquilo, mas isso aí não ajuda muito, porque se você não sabe para que serve a vida de fato, o que adianta saber que o teu futuro é ilimitado? Você gastou talvez meses, talvez até um ano da tua vida lá, dentro dessa filosofia e viu que essa caixa aqui também é vazia. E aí ele vai lá e te dá uma terceira caixa. Bom, você já experimentou ali a liberdade, já experimentou a possibilidade, agora entra a filosofia da autenticidade. Ai, que legal, olha para dentro de você mesmo, encontre a tua verdade. Quais são os teus valores, né? Você é capaz. E aí você vai, qual é a tua verdadeira paixão? Encontre, né? E aí você vai se sentir feliz, veja o que você gosta. E você gasta, às vezes, anos da tua vida dentro dessa caixa aqui da autenticidade. Não, eu sou o que eu sou. Mas o problema é que essa pergunta, encontre em você a verdade, ela é inútil. Porque o você que você está falando para buscar, ele não se encontrou ainda. Ele não sabe o significado da vida. E aí depois de você ter gastado um tempão, você também vai ver que essa caixa aqui que o mundo te deu, ela é vazia. E aí, por fim, é mais ou menos a época que nós vivemos hoje. Vem essa aqui mais bonita. Tem muita gente andando nessa caixa, porque eles já experimentaram todo esse negócio aqui, ele já experimentou liberdade, possibilidade, autenticidade, e agora ele te dá uma caixa chamada assim, autonomia. Faça o que você quer. Olha, você não precisa dos outros, você não precisa de ninguém, você não precisa de igreja, você não precisa de nada. Você define os seus valores. E aí, em toda uma filosofia, você está por conta própria. Ninguém vai dizer para você o que é certo, o que é errado. Você vai definir os teus valores. Descubra a sua história. E aí você fica, às vezes, anos dentro disso aqui. Procurando. Mas depois de tudo, apesar de cada caixa ser uma mais bonita que a outra, elas continuam vazias. Não tem nada aqui dentro. E as pessoas aqui, eu estou colocando aqui talvez 10 anos de vida de alguém aqui, tentando encontrar segurança, tentando encontrar identidade, tentando encontrar felicidade em filosofias. Mas essas filosofias são do mundo, são filosofias humanas, são filosofias racionais. Agora a minha pergunta para você é que você volta lá para o começo. Qual é o sentido da vida? Você experimentou tudo isso, mas você continua lá no começo. Aonde você se sentiu julgado pela cultura hoje, querido? A tua aparência difere demais, a tua aparência, o teu peso, a tua silhueta, ela mexe demais com você, o tamanho da tua orelha, do teu nariz, o teu tamanho, quanto de cabelo você tem, não tem. Estou decidindo se vou fazer implante ou não vou, né? Mas isso é um outro detalhe. Mas, enfim, o quanto isso te incomoda, o quanto isso te fere. Né? Se não existisse, para nós aí os mais, né, dos carecas que elas gostam mais, se não existisse nenhuma solução para os implantes de cabelo, será que, meu Deus, minha vida é uma desgraça, olha o que Deus fez, meu DNA não presta. Será que nosso senso de valor, identidade está nisso? Mulheres, né, aquelas receitas intermináveis, remédios e, né, soluções implacáveis para tentar entrar naquele shape que chega, mas é um sacrifício para manter, né, aquele bolinho, aquele docinho, né, meu Deus, tentação, isso é do diabo. Não é do diabo, né, é gostoso. Mas o fato é que, onde aperta o teu calo, querido? Está na aparência? O teu humor sobe e desce pelo quanto que você conseguiu vender esse mês, pelo quanto que você conseguiu acumular esse ano. Estou bem feliz, consegui. Nossa, que desgraça, que mundo, meu Deus, porque não deu certo. Onde é que a cultura aperta o teu calo? Já estou com tantos anos, ainda não consegui, né? Meu Deus, talvez a boa aparência, ou melhor, talvez você não tenha uma boa aparência, né? Vamos dizer que é feio, você não tem uma boa aparência. Talvez você não tenha uma boa aparência, mas por causa disso, você colocou todas as tuas forças no sucesso empresarial.
no sucesso da tua carreira, e você não percebe, mas o que você está fazendo? Você está descontando, já não tem jeito para mim, só nascendo de novo, então eu vou ser o melhor nisso. Talvez você que é muito competitivo demais, você não pode perder nada, nada, nada. Você colocou o teu senso de valor, não posso perder nada, porque se eu perder eu vou me sentir o que eu realmente acho que eu sou. E aí eu me disfarço de eu ser uma pessoa competitiva, mas na verdade estou em busca da minha identidade constante. Enfim, tem tantas coisas. Enquanto eu não tiver o meu marido assim, enquanto os meus filhos não forem assim, e aí você vai. Muitas mulheres ainda sentem, hoje, apesar de nós não vivemos mais nessa cultura, de que se elas não forem casadas e com filhos, uma parte fundamental da sua vida está faltando. Evidentemente que está dentro do nosso instinto. É bom, família é sempre bom, mas às vezes a cultura, dependendo de onde você vive, vai te esmagar em relação a isso. Enquanto você não casa, enquanto você não tem tantos filhos homens, tantas filhas mulheres, cada família vai definir, nós temos mais homens, mais mulheres, mas enfim, aquilo te esmaga. E quando isso rouba a tua paz, deixa de ser saudável, deixa de colocar a minha identidade em Deus. A mágoa de Ana, querido, é uma coisa que todos nós aqui experimentamos. A mágoa dela é algo que é transferido para a nossa identidade, segurança e felicidade. Você está entendendo? Amém? Aí eu quero ir para esse segundo ponto, que eu vou passar um pouquinho mais rápido, que é a esperança. Olha o verso 9. Aqui começa a virada da história. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote ali estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Se você lê aqui só em português, você passa despercebido por algo muito precioso. Quando você lê assim, Ana se levantou, parece que assim, Ana estava na sala, ela se levantou e foi para a cozinha. Não é isso que essa palavra aqui quer dizer. Essa palavra se levantou, no hebraico, que é a língua original que foi escrito aqui, não é aleatório. Ela significa tomar uma atitude decisiva. Não é só se levantou, é a pessoa que se levanta para realizar algo que já foi decidido. É uma ação decisiva. Não é sair daqui e fui para lá. Quando fala assim, Ana se levantou, significa que ela levantou decidida a fazer alguma coisa. E aqui é onde começa a mudança da história. O verso 10 vai dizer que ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E o que ela escolheu? Olha, depois de ter chorado diante do Senhor, tem uma escolha aqui muito peculiar. O verso 11, ela fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, por toda aquela razão cultural que eu expliquei para você no começo, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Parece algo assim simples, mas essa oração diz muito a respeito do porquê Deus, de fato, no final do capítulo, vai conceder um filho para ela. O que ela está pedindo para o Senhor antes de receber qualquer coisa? Ela está dizendo assim, que nenhuma navalha tocará na sua cabeça. Isso é o que nós conhecemos hoje como o voto de Nazireu. Alguns falam que Jesus também tinha esse voto, enfim, não é certo isso. Porém, quando Ana fala assim, nenhuma navalha vai passar pela cabeça, ele vai fazer o voto de Nazireu. O voto de Nazireu significava que essa pessoa ia ser dedicada, ela ia servir no templo, e você não podia ser sacerdote se você não fosse da tribo de Levi. Se você não nascesse um levita, você não podia ser sacerdote. A não ser, lembra que eu enfatizei para você lá o primeiro versículo? Eucana era da tribo de, lembraram, né? Efraim. Mas agora se tu fizer um voto de Nazireu, você pode se tornar um sacerdote. Porém, quando Ana fala assim, ele vai fazer esse voto, ele não vai passar navalha pela cabeça, significa que esse menino, ele vai ter que ser criado no templo. Esse menino não vai ficar no convívio da família. Esse menino não vai participar da herança da família, ele vai ser dedicado, ele não vai mais pertencer a isso aqui. Esse menino não vai poder cuidar de você na velhice. Ou seja, tudo aquilo que, o valor que teria dentro de um filho, quando Ana fala isso na oração dela, ela está abrindo mão de tudo aquilo que ela poderia experimentar dentro de um filho. Então, ao pedir esse filho, ela está dizendo para o Senhor, não, eu quero, Senhor, mas o meu valor não está em apenas adquirir ele, a ponto de, eu vou abrir mão disso. É como se você pedisse um carro para o Senhor, que você tanto sonhava, mas, Senhor, eu nunca vou dirigir ele, eu vou dar para os outros dirigir esse carro aqui. Eu vou entregar lá para aqueles irmãos lá. Senhor, eu quero uma casa, tão sonhada casa, mas eu não vou morar nessa casa, eu vou dar para outra pessoa
morar quando o Senhor me der. Você entende? É mais ou menos essa a oração que ela está fazendo. Só que o curioso dentro disso tudo, querido, é o que acontece na sequência. Nessa declaração, ela renuncia a tudo o que ela poderia esperar de um filho. E o verso, aí vem Eli, eu vou falar sobre isso aqui na semana que vem, sobre líderes permissivos, líderes que perderam um contexto, bons pastores, maus pastores, isso aqui entra na semana que vem. Mas lá no verso 18, quando ela termina a oração dela, olha comigo lá, Ana respondeu, que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Ela não sabe se ela vai dar certo essa oração. Ela não sabe se ela vai conceder uns filhos, se ela vai receber um filho. No final do capítulo a gente lê que ela vai ter relações com o seu marido lá e a bênção vai chegar. Porém aqui ela não sabe, mas antes de saber, o que ela faz? Mudou algo dentro dela. Mudou o senso de identidade dela. Ela se levanta, come e aí ela sai. Por que isso é importante? A ordem é importante. O que seria a ordem normal para nós? Eu oro, daí ela engravida e aí eu tenho alegria. Qual é a ordem aqui? Ela ora, tem alegria, depois ela vai engravidar. Sabe o que isso traz para nós, querido? Que essa é a ordem para nós também. Às vezes nós condicionamos, enquanto isso não acontecer, meu semblante ele vai estar assim, meu coração vai estar amargurado, e aí nós condicionamos algumas coisas. Quando você entender que, quando você tirar o teu senso de valor, identidade dessas coisas, você pode pedir qualquer coisa ao Senhor, sim. Porque daí Ele vai conceder segundo o seu bom propósito. Porque, em primeiro lugar, você ora e depois você tem alegria. Em primeiro lugar, você ora, depois você confia, se é do agrado do Senhor, que assim seja. Se não for, está tudo bem também. Quando nós condicionamos, não, olha, ainda não aconteceu, não, ainda não fui curado, não, ainda não chegou essa bênção, e aí aquela angústia toma conta do meu coração, a tristeza ainda está lá. Significa que, o meu senso de valor foi colocado nas coisas, não é mais em Deus. Meu senso de valor está na resposta da minha oração e não na oração em si. Não é que eu gosto de falar com o Senhor, eu gosto das respostas que Ele me dá em cima disso. Não é que eu gosto de ter comunhão com Deus, estar diante dEle, adorando a Ele. Não é que eu gosto de vir à igreja, cultuar o Senhor no primeiro dia da semana. É que eu gosto dos benefícios que isso traz para mim. Você entende isso, querido? Amém? Está comigo? Agora, o que aconteceu aqui de fato, querido? Há um domínio aqui do ter filhos sobre a felicidade. Há um domínio sobre ter coisas, sobre a minha vida, para eu ser feliz ou não. Há um domínio